Saudações, Legião. Como sabem, a juíza da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Simone de Faria Ferraz, expediu um mandado de identificação para os administradores das páginas Black Bloc e Anonymous. Tal medida é infundada e não cumpre com a lei, pois a identificação só poderia ocorrer se essas pessoas tivessem cometido algum crime. Como consequência, 3 jovens foram presos sob alegações sem base legal, igualando assim o poder judiciário a um sistema inquisitório. Representado na pessoa de Sérgio Cabral, o governo do Rio de Janeiro teve influência direta sobre as medidas adotadas pela juíza, já que esta necessita de uma indicação para o cargo de desembargadora. Que valores possui um governo que troca a liberdade de seus cidadãos por favores políticos? Os jovens detidos são réus primários, trabalham e estudam, além de possuírem endereço fixo. O crime que cometeram foi o de lutar por um Brasil mais justo e igualitário, tendo como resultado a prisão em Bangu 9 e o pedido de habeas corpus negado. Mesmo com o relaxamento da prisão, eles continuam respondendo por estes crimes, atribuídos de forma arbitrária e ilegal. A sentença imposta aos nossos irmãos representa uma aberração jurídica. Incitação contra a paz pública só pode ser atribuída a alguém que incita a guerra, quando na verdade, só eram pessoas exercendo seu livre direito de manifestar-se, conforme estabelece a Constituição Federal. Essa incitação só ocorre por via escrita, verbal ou por reuniões presenciais, o que não aconteceu. Também foram acusados por formação de quadrilha, o que é infundado, pois requer que 3 ou mais pessoas associem-se com o objetivo de cometer um crime. Os réis não se conheciam pessoalmente, e não houve associação para qualquer fim, a não ser o de organizar manifestações. Não houveram, também, reuniões presenciais, desqualificando assim qualquer tentativa jurídica de atribuição criminal aos envolvidos. O corrompimento de menores foi outra acusação proferida, não correspondendo com a realidade, ao considerarmos que, em depoimento prestado, os menores afirmam ter participado de manifestações e atos públicos por livre e espontânea vontade, desprovida de qualquer forma de coerção. Um dos jovens foi acusado pelo crime de pedofilia, sendo que as provas possivelmente foram implantadas, levando em conta a forte recusa das autoridades em fornecer os computadores para a realização de perícia pela Polícia Federal, conforme determina a lei. A implantação de provas e evidências para incriminar pessoas inocentes é uma prática comum da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não aceitaremos esta tentativa de desmoralização aos manifestantes. Lembramos que a Anonymous é reconhecida, mundialmente, pelos seus esforços e operações no combate à pedofilia, sendo um contrassenso a acusação proferida. Essas prisões têm por objetivo promover a figura pública da juíza ao cargo almejado, sem levar em consideração o medo que se instaurou entre a população, ou a sua atuação ilegal a favor de interesses do governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A juíza regrediu o estado ao tempo das Inquisições, ao legislar desprovida de qualquer base legal mínima, ou respeito à nossa Carta Magna e Constituição Federal, sendo que essa última determina que somos inocentes até que se prove o contrário, além de termos o direito de ampla defesa, o qual, no caso dos manifestantes, foi desconsiderado. Por fim, o grande finale. O que mudaria se disséssemos que a juíza inquisitora, Simone de Faria Ferraz, responde atualmente a uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Sim, meus irmãos. Identificamos e estamos expondo o processo. Quis denunciar a fraude no concurso para a magistratura no qual ela foi aprovada. A confirmação desta configura a perda de legitimidade do seu trabalho e questiona sua aptidão para o exercício e continuidade no cargo. Não podemos permitir que se legisle em nosso país de forma ilegítima e parcial, e exigimos respostas de autoridades competentes na questão. Queremos a soltura imediata e o arquivamento do processo contra os envolvidos. E exigimos isso imediatamente. Não esqueceremos ou abandonaremos nossos irmãos. Para cada dia em que suas liberdades forem privadas, tornaremos-nos mais fortes e unidos contra um governo que tenta nos silenciar e oprimir. Por isso, pedimos a ajuda de todos os irmãos anônimos para que espalhem esta mensagem.
Salvem este vídeo e publiquem em suas contas, antes que ele seja retirado do ar. Vamos fazer barulho, lutar por nosso direito de liberdade de expressão e manifestação. Unidos somos fortes e não iremos nos acovardar. As ruas e praças nos pertencem. Abaixo a repressão política, viva a luta popular. Somos Anonymous. Uma ideia que não pode ser contida, aprisionada e muito menos silenciada. Nos aguardem.